Só existem dois lugares onde se passará a eternidade: céu ou inferno. E você sabe o que é o inferno? Você sabe o que ele representa? Você sabe o que a palavra de Deus revela sobre ele? Diante da realidade do inferno, todo homem ou mulher de bom senso deveria refletir, deveria tremer, deveria se prostrar e clamar pela misericórdia do Altíssimo Deus. O inferno representa o local da ira de Deus contra toda a impiedade, contra todo o mal, contra todo o pecado. O inferno é uma necessidade por causa do mal, por causa do pecado e diante da perfeição, pureza e santidade de Deus. É necessário tratar com o pecado, mas também com o pecador. Nada de impuro, perverso, mau, corruptível ou profano tem o direito ou se apresentará diante de Deus nos céus. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, já nos diz para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz que, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos como eu sou santo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nós lemos que é desejo de Deus que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas é Ele mesmo, o próprio Deus, que lança o pecador no inferno, conforme nós lemos em Mateus, capítulo 10, versículo 28, onde o próprio Senhor nos ensina também a quem devemos temer e por que devemos temer. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temer, portanto, a Deus e não ao homem. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, nós lemos que é Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Satanás não manda e não tem autoridade alguma no inferno. O inferno foi preparado para ele e seus anjos, para seu sofrimento eterno. É lá que passarão toda a eternidade, conforme nos narra Mateus 25, 41. É Jesus falando. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 44, nós lemos que no inferno o bicho não morre e nem o fogo se apaga. É local, portanto, de sofrimento eterno. Quem for para o inferno vai saber que está no inferno e por que está no inferno. Veja, Mateus 10, 28, onde nós lemos que Deus faz perecer a alma e o corpo no inferno. E a alma, na linguagem bíblica, é a sede da vontade, da inteligência, dos sentimentos e da percepção. E, portanto, como já afirmei, quem for lançado no inferno saberá onde está e por que está. E mais, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, nós lemos que o inferno é um lugar de densas trevas, de grande escuridão. Então quem for para o inferno vai sofrer eternamente em solidão. Vai sofrer eternamente em solidão. Salmo 9, versículo 17, nos diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que não são somente os ímpios, mas também aqueles que começaram a sua caminhada cristã, mas se voltaram contra o Senhor, se voltaram contra Deus. Veja o que nos fala nesse sentido a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Porque até quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, o seu fim é o inferno. Nesse mesmo sentido, nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 29. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O inferno é algo tão real e tão sério que o Senhor, em seu Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus, falou mais dele do que dos céus. Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, falou mais do inferno do que do próprio céu. Mas o Senhor, em sua tremenda misericórdia e bondade, deixou registrado em sua palavra quem não herdará o reino dos céus, quem não subirá aos céus, quem será lançado no fogo eterno do inferno. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homossexual passivo, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, onde está listado as obras da carne. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, agora, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aquele que não toma posição diante de Deus, que não toma posição diante de Jesus, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E a quarta lista está em Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os impuros, literalmente os prostitutos cultuais, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
Não se engane, o inferno é tão real quanto o céu, e não existe purgatório. Hebreus 9:27 diz que está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois o juízo. Ou você passa a eternidade com Deus, ou afastado de Deus, sofrendo eternamente no inferno. Eu repito, não duvide, o castigo do inferno é para sempre, é eterno.